Sabe, irmãos, uma das coisas que a palavra de Deus ela deixa muito claro para nós é que o diabo, ele é mentiroso e ele é pai da mentira. E uma das maiores mentiras que o diabo ele propaga no meio das pessoas é que é muito difícil você ser abençoado. É muito difícil Deus, ele ouvir o seu clamor, ele responder a sua oração. Porque para Deus ele responder a sua oração, primeiro você precisa vencer todos os seus pecados. Você tem que superar todas as suas tentações da carne. E você tem que chegar no nível de maturidade espiritual como o apóstolo Paulo. E só então o Senhor ele vai olhar para você e vai avaliar para ver se vai ouvir a sua oração, se vai responder você ou não. Só que eu quero te dizer que isso é mentira. Sabe por quê? Porque na cruz do Calvário, o Senhor Jesus, ele já resolveu tudo aquilo que precisava ser resolvido. Por causa do sangue do Senhor Jesus, todas essas limitações, tudo aquilo que nos impedia de ser ouvido pelo Senhor, já foi resolvido. Então talvez você pense que é difícil você ser abençoado, de você ter uma oração ouvida pelo Senhor, porque os seus pecados não deixam. Pastor, é difícil, eu tenho muitos pecados na minha vida. Pastor, o Senhor não faz ideia daquilo que eu fiz. Hoje eu olho para trás. Sabe, eu tenho vergonha das coisas que eu fiz. Eu não estou aqui para justificar o pecado. Eu não estou aqui para falar para você que você tem que viver uma vida de pecado. Não é isso. Mas eu estou aqui para lembrar para você de uma novidade que está escrita há mais de 2000 anos atrás. Lá em Hebreus capítulo 8, verso 12, a palavra do Senhor ela diz que nós fomos perdoados e dos nossos pecados o Senhor já não se lembra mais. Talvez você pense que seja difícil ser abençoado por Deus, porque você não é bom o suficiente. Preocupa com isso não. Você pode não ser bom, mas o nosso Deus, ele é bom por mim e por você. E o salmista ele diz que a bondade e a misericórdia do Senhor se renovam todos os dias em nosso favor. Talvez você pode pensar, pastor, é difícil porque eu não mereço. Quando eu olho para a minha vida, sabe, eu não fiz tantas coisas boas. Eu não mereço ser abençoado. Isso eu vou ter que concordar com você. Nós não merecemos ser abençoados. Eu vou te dizer mais, nós nunca seremos merecedores de sermos abençoados pelo Senhor. Mas glória a Deus, irmãos, porque Deus ele não quer agir com você com base no seu merecimento, mas Deus ele quer agir com base no favor imerecido. É a graça de Deus, mesmo sem você merecer. Essa é a nova e eterna aliança. Talvez você pode pensar, pastor, é difícil ser abençoado, é difícil Deus ele ouvir a minha oração, porque eu não consigo pagar. Lembre-se que na cruz do Calvário, o Senhor Jesus, ele já pagou tudo aquilo que precisava ser pago. E ele falou para mim e para você, olha, quando você for orar, quando você for pedir, não pede no seu nome não, pede no meu nome. Porque nós não temos crédito, irmãos, mas ele tem. Então quando você for orar, quando você for pedir, fala em nome do Senhor Jesus. É no nome dele que nós somos abençoados. É no nome dele que o Pai ouve o nosso clamor. É no nome de Jesus, irmãos, que nós temos as nossas orações ouvidas e respondidas pelo Senhor. Então você consegue perceber tudo aquilo que poderia ser impedimento entre você e Deus foi removido por causa do sangue do Cordeiro. Eu não sei quantos faziam ideia disso, mas lá no Velho Testamento, quando alguém cometia um pecado, essa pessoa ela tinha que sacrificar um animal e tinha que derramar o sangue desse animal. Então ela chegava no sacerdote, apresentava ali o animal para ser sacrificado. O sacerdote ele avaliava aquele animal, o animal estava puro, o animal estava sem defeitos. E ele então sacrificava aquele animal e derramava o sangue do animal. E o que é interessante é que quando eles faziam esse sacrifício, o pecador ele não saía de lá com uma dúvida no coração. Será que já está tudo resolvido? Mas será mesmo que Deus aceitou o sacrifício? Será que Deus está em paz comigo? Será que agora eu estou em paz com Deus? Porque eu errei, eu cometi um pecado e será que agora Deus ele vai me ouvir? Ele não saía de lá cheio de dúvidas, mas ele saía de lá com uma convicção: já está resolvido. Já está resolvido.
O que tinha que ser feito foi feito. Então ele voltava para casa em paz com Deus, na certeza de que Deus iria ouvir a sua oração. Só que o grande problema é que lá no Velho Testamento as pessoas elas confiavam no sangue de animais para poder ter a sua oração ouvida pelo Senhor. Só que infelizmente hoje muitos de nós não confiamos no sangue do Cordeiro de Deus para termos as nossas orações ouvidas e para sermos abençoados. Muitas vezes nós duvidamos. Será que Deus ele vai fazer mesmo? Será que Deus ele vai responder mesmo? Aí eu pergunto para você, qual sangue que vale mais? É um sangue de um bode qualquer, lá do Velho Testamento, que era sacrificado? Ou o sangue do Cordeiro de Deus, que foi derramado em nosso favor? Fala para quem está perto de você, o sangue de Jesus. Ele é muito mais valioso. Fala assim, o sangue de Jesus. Fala assim, a obra de Cristo na cruz do Calvário. Fala assim, te qualifica para ser abençoado e para ser ouvido pelo Senhor. Pastor, então quer dizer que agora todas as minhas orações elas podem ser respondidas, podem ser ouvidas por Deus? Sim, irmãos. Todas as nossas orações elas são ouvidas e são respondidas pelo Senhor. A grande questão é que nem sempre o Senhor ele responde às nossas orações no tempo que nós esperamos ou da forma que nós desejamos. E um exemplo disso está lá em Daniel, capítulo 10. A partir do verso 10 diz assim: eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo essa palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Só para você entender um pouco do que está acontecendo aqui. Nessa passagem, Daniel, ele estava intercedendo a Deus em favor do seu povo. Porque nessa época o povo estava no cativeiro na Babilônia. Já haviam se passado 70 anos da profecia. Então Daniel ele resolve orar a Deus, interceder em favor do povo, para poder discernir ali os tempos, para poder, então uma palavra de sabedoria, para que o povo pudesse voltar para a cidade, para Jerusalém. Então ele começa a orar em favor do povo. E o texto, ele faz questão de mencionar que Daniel, ele orou por cerca de 21 dias. Foram 21 dias de jejum e de oração. Mas quando é que Deus ouviu o clamor de Daniel? Foi só lá no 21º dia? Foi quando? Desde o primeiro dia. É o que está escrito no verso 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Desde o primeiro dia, 21 dias orando, jejuando, buscando o Senhor. Mas desde o primeiro dia, Deus já tinha ouvido o seu clamor. Isso significa, irmãos, que muitas vezes nós vamos orar e parece que nada está acontecendo. Às vezes você está aí, não sei há quantos dias que você tem clamado ao Senhor por algo. E você tem buscado uma palavra de Deus, e você tem clamado por um milagre, e a dúvida vem na sua mente: será que Deus está me ouvindo? Será que Deus não está me ouvindo? Será que Deus ele vai responder? Será que Deus ele não vai responder? Sabe, entenda, Deus ele responde todas as nossas orações. Desde o primeiro dia em que você se empenhou para clamar ao Senhor, para buscar uma resposta da parte de Deus, Deus ele já ouviu o seu clamor. Só que existe um tempo certo para a resposta ela chegar até você. Não é que Deus ele não ouviu, Deus ele já te ouviu. Mas existe uma questão de tempo até que essa resposta de Deus ela se materialize na sua vida. Eu sei que seria tão bem mais fácil, né? Ah, pastor, mas por que Deus ele demora para poder responder? Estou aqui, pastor, talvez há 1 ano. Pastor, eu estou aqui há 2 anos. Sabe, hoje estava vindo para cá, para o nosso prédio, e assistindo o nosso culto lá de Goiânia.
E hoje estava tendo consagração de crianças lá. Aquele tanto de criança lá em cima. E o pastor Naor, ministrando, ele contou um testemunho. E ele falou, olha, tem uma criança aqui. O nome dela é Joel. O nome dele é Joel. E aqui estão os pais. E ele fez questão de testemunhar, tá vendo? Eles fizeram um pedido ao Senhor. Foram 8 campanhas de jejum e de oração. 8. E agora o milagre está aqui. Talvez você está aí, não sei quantas campanhas, eu não sei quantas noites, não sei quanto tempo que você tem orado, você tem pedido ao Senhor. Entenda isso, desde o primeiro dia, o Senhor, Ele já te ouviu. Mas existe um tempo certo. Existe um tempo certo de Deus. Pastor, mas então, o que Deus está fazendo nesse tempo? Por que Deus ele precisa demorar desse jeito? A oração que nós fazemos, que é a oração fast food, você ora que Deus ele já responde. E glória a Deus por isso. Só que quando as coisas começam a demorar, eu vou te dizer, é porque Deus ele quer provar a nossa fé. E Ele quer transformar a nossa vida. Quantos aqui são pais? Quantos aqui têm filhos? Seus filhos pedem coisas para vocês? Ficam pedindo coisa? Ou é só lá em casa? Lá em casa tem dia que eu tenho que falar assim, não, vamos combinar uma coisa, hoje não. Chega de pedir, porque tá saindo para a escola, pede, tá voltando da escola, pede, tá entrando no carro, pede, tá chegando em casa, pede. Falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos deixar para amanhã. Amanhã vocês continuam aí. E a minha esposa, ela é sábia. E ela tenta ensinar, né, para as minhas filhas. Fala, calma aí, tem a hora certa. Tem a hora certa de falar com o papai. Não é assim não. Tem um jeito certo lá de você pedir. Agora eu pergunto para você que é pai, você que é mãe. Se tudo aquilo que os seus filhos pedirem, você der na hora, do jeito que eles querem, como é que você acha que eles vão crescer? Eles vão crescer mimados. Eles vão crescer sem saber conhecer o valor das coisas. E eu vou te dizer, Deus ele não quer ter filhos mimados. Deus ele quer filhos à imagem e semelhança do Senhor Jesus. Então entre o momento em que você ora e você faz o pedido ao Senhor, até o momento em que Deus ele dá a resposta daquela oração, o Senhor ele está trabalhando na sua vida. Deus ele está provando a sua fé. O Senhor ele está transformando na sua vida aquilo que ainda precisa ser transformado. Lá em Tiago, capítulo 1, do verso 2 até o verso 4, fala assim: meus irmãos, tende motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então o que Tiago está dizendo aqui para nós? Que a nossa fé, ela precisa ser provada. A fé, ela precisa ser provada. E não tem jeito, a fé, ela é provada através do tempo. Essa é a maneira de Deus provar a nossa fé, através do tempo. E Tiago, ele diz, olha, uma vez que a nossa fé é provada, o que vai acontecer com você? Essa fé vai produzir perseverança. E essa perseverança vai transformar você. E você vai se tornar alguém perfeito e íntegro diante do Senhor. Essa é a vontade de Deus. Vou citar para você aqui o exemplo de José. Não vou entrar em detalhes porque acredito que você conhece a história dele. Mas lembra, quantos anos que José ele tinha quando ele recebeu o sonho da parte de Deus? Ele tinha 17 anos de idade. A Bíblia diz que quando ele tinha 17 anos, ele teve um sonho. E nesse sonho ele viu o sol, a lua, 11 estrelas que estavam se prostrando diante dele. O sol simbolizava o pai, a lua simbolizava a mãe. As 11 estrelas apontavam para os seus irmãos. Então isso era algo que Deus estava mostrando para ele. Olha, aquilo que eu tenho para a sua vida é maior até do que aquilo que os seus irmãos têm. E você vai ser maior até mesmo do que os seus próprios pais. Então esse era um sonho que Deus tinha para a vida de José. Só que José ele só tinha 17 anos de idade. José, ele era alguém imaturo. Você vê a imaturidade dele quando ele compartilha o seu sonho com quem não devia compartilhar. Né? Então, muitas vezes nós somos imaturos e a gente acaba compartilhando coisas que Deus confiou para nós e guardou para nós, para pessoas que nós não deveríamos compartilhar. A gente joga pérolas aos porcos. Então, não sai compartilhando projetos e sonhos que Deus colocou no seu coração para qualquer um.
Sabe, tem as pessoas certas. Compartilhe com aquelas pessoas que vão alimentar a sua fé, que vão liberar palavras de ânimo para você falar, não vai dar certo em nome de Jesus. Deus prometeu, Ele vai cumprir. O Senhor, Ele não vai falhar. Só que tem pessoas que são matadores de sonhos, como os irmãos de José. E ele foi compartilhar justamente para essas pessoas. Aqueles que tinham cobiça, aqueles que tiveram inveja dele, que desejaram aquilo que ele tinha. E o que eles fizeram? Tentaram matar o sonho de Deus na vida de José. Mas o que acontece, irmãos? No começo, com 17 anos de idade, quem que era José? Ele era apenas um sonhador. Era apenas um jovem que tinha uma palavra de Deus. Era apenas um jovem que tinha tido um sonho da parte do Senhor. Só que depois que ele recebeu esse sonho da parte de Deus, começou um tempo de provação na sua fé. Primeiro ele foi vendido como escravo, mas ele não desistiu, ele guardou a fé e ele esperou, ele permaneceu. Depois ele foi acusado falsamente de estupro, mas ele permaneceu firme, ele guardou a fé dele. Depois ele foi preso, passou anos na cadeia, injustamente, mas ele não desistiu, ele perseverou, ele continuou, ele guardou a fé. Sabe, esse tempo inteiro, o que Deus estava fazendo com José? Provando a fé dele. Será que você crê mesmo na palavra que eu te dei? Será mesmo? E esse tempo inteiro, a cada provação, a cada momento que ele tinha, o Senhor é fiel, o Senhor vai cumprir a palavra que o Senhor prometeu. Ele guardou a palavra. E sabe o que é o mais interessante? É o que aconteceu com José no final dessa provação. 13 anos depois. 13 anos de provação. E lá no final, quem que era José? No começo ele era apenas um sonhador. Imaturo. Mas 13 anos depois, quando a provação passou, ele não era só mais um sonhador. Mas ele era um intérprete de sonhos. É o que é muito diferente. O nível dele era outro. E ele foi promovido pelo próprio Senhor. Então entenda isso. Tempo de provação é tempo de você guardar a sua fé. É tempo de Deus trabalhar na sua vida. E no final você vai perceber que você vai estar muito mais maduro. Tem coisas que só podem ser produzidas na nossa vida dessa forma, através da provação, através ali da pressão. É o que a gente sempre fala, olha, qual que é a diferença de um carvão para um diamante? Os dois têm exatamente a mesma composição. Tudo é feito de carbono. Mas qual que é a diferença dos dois? Um foi provado, um foi testado em altas pressões, debaixo da terra, em altas temperaturas, e se transformou num diamante. Mas o outro não. Então quando a pressão vem, quando a provação vem, é porque Deus está querendo transformar você num diamante. Isso, você vai ver, não tem preço, não tem valor. Voltando lá para Daniel, capítulo 10, tem um detalhe poderoso aqui no versículo 11. Projeta para nós o versículo 11, por gentileza. Daniel 10, 11. Daniel, capítulo 10, versículo 11, diz assim: e ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Olha que detalhe maravilhoso, irmãos. Daniel, ele orou. Desde o primeiro dia o Senhor já tinha ouvido a oração dele. 21 dias depois o Senhor envia um anjo para conversar com Daniel e para trazer a resposta à oração. A Bíblia diz que o anjo tocou em Daniel. E qual foi a primeira coisa que o anjo falou para Daniel? Homem muito amado. A palavra de Deus, ela não entra em detalhes. Mas eu tenho a minha opinião. Por que o Senhor, ele fez questão de falar para Daniel e de reafirmar que ele era um homem muito amado? Porque quando a gente está passando por momentos de provações, quando a gente está orando e a resposta parece que não chega ou demora a chegar, quais são os pensamentos que vêm na nossa mente? Nós somos tentados a crer em quê? Que Deus, ele talvez nos abandonou, que Deus talvez ele não nos ama, que o Senhor ele não quer nos ouvir, que o Senhor ele virou as costas para nós. Essa é a nossa tendência. Quando o tempo vai passando e as nossas orações elas não são respondidas na velocidade que nós gostaríamos, nós somos tentados a pensar dessa forma.
Por isso que quando o anjo chegou, a primeira coisa que ele disse: Daniel, você é um homem amado. Você é amado de Deus. Sabe, isso é algo que você precisa entender. Você é um homem de Deus, amado pelo Senhor. Você é uma mulher de Deus, amada pelo Senhor. Eu creio que hoje o Espírito Santo de Deus está tocando em você da mesma forma que aquele anjo tocou em Daniel. E está falando para você, independente da resposta da oração, independente se a resposta já chegou ou não, você é amado de Deus. Deus é por você, Deus é com você, Ele te ama. Glória a Deus. Diga bem forte assim comigo: eu sou amado de Deus. Fala assim comigo: as circunstâncias, elas não definem o amor de Deus na minha vida. Guarda isso no seu coração. Está demorando, eu sou amado de Deus. Aconteceu, eu sou amado de Deus. Você é amado do Senhor. Uma outra coisa importante que eu quero deixar aqui para você. Então, primeiro, nem sempre as nossas orações elas são respondidas no tempo em que nós gostaríamos. Só que às vezes a nossa oração também não é respondida da forma como nós gostaríamos. E um exemplo disso está lá em Números capítulo 21. A palavra de Deus, ela diz que o povo estava caminhando no deserto, em direção à terra da promessa. E eles começaram a murmurar, eles começaram a reclamar. E o povo reclamava de tudo. Reclamava de Deus, reclamava da liderança de Moisés, reclamava porque não tinha comida, e a comida, eles estavam enjoados da comida. Reclamava porque o deserto era um lugar quente, e a água, onde é que está a água? E tinha pessoas pensando em voltar para o Egito. Então eles começaram a murmurar. A palavra de Deus, ela diz que por conta dessa murmuração, serpentes abrasadoras, ou seja, serpentes venenosas, começaram a picar as pessoas, e elas começaram a morrer. Imagina a cena. As pessoas morrendo. E então lá no versículo 7, em Números 21, verso 7, eles fizeram uma oração. Eles falaram o seguinte: olha, veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Presta atenção nisso. Qual foi a oração que eles fizeram diante de Deus? O que eles pediram para o Senhor? A serpente estava ali matando todo mundo, picando todo mundo. O que eles pediram? Na verdade, eles não tiveram nem coragem de pedir. Eles chegaram para Moisés e falaram: Moisés, ora lá, vai lá, pede por nós, intercede por nós. O que eles pediram? Senhor, tira a serpente. Mas a parte interessante, Deus, ele tirou a serpente? Deus, ele respondeu da forma como eles estavam esperando? Ele não respondeu. Deus, ele não tirou as serpentes, mas Deus, ele fez com que o povo se tornasse imune ao veneno da serpente. O Senhor, ele deu uma direção para Moisés: Moisés, vai lá, constrói uma serpente de bronze, pendura em cima de uma haste, e todo mundo que for picado por uma serpente vai olhar para aquela serpente de bronze em cima de uma haste, e o veneno vai perder completamente o efeito. Então o Senhor respondeu sim ou não a oração, mas de uma maneira diferente. E eu vou te falar de uma maneira ainda muito melhor do que aquilo que eles esperavam. Porque se o Senhor tivesse tirado as serpentes, simplesmente, o que ia acontecer com as pessoas que já tinham sido picadas? Elas iriam morrer. Mas o Senhor tinha algo mais. O Senhor queria salvar aquelas pessoas também, já tinham sido picadas. Então a resposta da oração do Senhor foi muito melhor, foi diferente, foi muito melhor do que o que eles haviam pedido. Sabe, esses dias eu estava ouvindo o testemunho do pastor Aloysio, e ele contando que ele tinha ministrado na nossa igreja lá em Paris, lá na França, e ele estava indo ministrar numa nossa igreja, se não me engano, em Roma, lá na Itália. E o pastor Luiz, ele não gosta de viajar com mala, ele não gosta de despachar mala. O negócio dele é só malinha de mão, e ele resolve a vida dele. Ele fala: toda vez que eu despacho a mala é porque eu não estou sozinho, eu estou com a minha esposa. E ela enche a mala dela e enche a minha, e eu só continuo com a malinha de mão.
E o motivo é esse, ele não gosta de despachar, não gosta de perder tempo para poder enviar a bagagem, depois chega lá e espera aquele carrossel ali, e vai chegar a bagagem, e extravia a bagagem, então ele já é prático. Estou aqui com a minha malinha, coloca ali dentro, entro, sai, e vida é resolvida. Só que nesse dia o voo estava lotado. E colocaram ele no grupo 5 para poder entrar no avião. Você acredita que todo mundo aqui já teve que pegar avião para chegar aqui, então você sabe mais ou menos como é que funciona. Você compra passagem e eles vão colocar você no grupo 1, 2, 3, 4 ou 5. E eles chamam as pessoas de acordo com o número do grupo. Então, grupo 1, aí vai lá, galera, todo mundo entra no avião. Grupo 2, aí o pessoal entra no avião. Grupo 3, então grupo 5 são os últimos a entrar no avião. E aí, a atendente já gritou lá, ó, grupo 5 aí, o voo tá lotado, hein? Se vocês quiserem, já traga a bagagem de mão aqui de vocês, porque a gente vai despachar elas de graça. Aí o pastor Luiz falou, não, Deus, despachar a mala, não. Ele orou ao Senhor, pediu para o Senhor, não quero despachar a mala, não. E ele falou, ele teve uma ideia, vou fazer um upgrade na minha passagem. Porque aí eles me colocam no grupo 1. E aí eu entro primeiro, e aí eu tenho certeza que vai ter um espaço para minha mala lá dentro, não preciso despachar. Ele vai rapidinho, entra no site lá da Air France e tem as opções de pagamento. Uma dessas opções era o Pix. E ele falou, vou pagar no Pix, porque o Pix é na hora. Já resolve o problema, pagar no cartão não, o Pix cai na hora. E ele vai e paga usando o Pix. E ele vai pegar o ticket dele lá na frente, vai falar com o atendente fala, não tô vendo nada aqui não. Seu grupo é o grupo 5. E ele, não, mas aqui, eu paguei no Pix, o Pix é na hora. E a mulher, sem saber o que era Pix, ia lá em Paris, na França, tentando explicar o que era Pix. E falou, não, aqui tá pago. Aí a mulher, não, vamos fazer o seguinte, deixa eu chamar o supervisor, talvez ele ajude vocês. E aí o supervisor vem conversar com ele. E ele fala, não, já paguei, tá aqui. E o supervisor fala, você pagou que jeito? Ele falou, eu paguei usando o Pix. Ele falou, não, eu tô vendo aqui que o senhor fez a solicitação do upgrade. Só que o Pix, ele demora 3 dias para confirmar. Então não tem como. E ele conversando, ele falou, não, deixa eu chamar outra pessoa ali. E aí ele, não, eu só quero entrar. E o povo já estava entrando. O grupo 1 entrou. E ele conversando com o povo. E o grupo 2 entrou. E o grupo 3 entrou. Ele vai ficando desesperado. Esse voo tá lotado, não tem vaga para mim. E a minha mala vai ter que ser despachada. E o grupo 4. E o grupo 5 entra. Ele ali tentando resolver o problema dele. No final das contas, sobrou quem para entrar no avião? Ele foi o último a entrar no avião. E não resolveu o problema dele. Eles falaram, não, nós vamos devolver aqui o que o senhor pagou, mas não tem jeito, infelizmente não tem jeito. E ele, aquela coisa, vai saindo, achando que tinha que despachar a mala dele, tinha certeza que não ia ter espaço lá dentro, e de repente vem uma comissária lá do avião e fala assim, o senhor que é o seu Aloysio? Falou, sou. Então, a gente ficou sabendo aqui da situação do senhor, e a gente guardou um cantinho para o senhor colocar a sua mala. Aí ele, Jesus, glória a Deus. E aí ele vai, senta no banco dele, a comissária falou, não. Eu, como assim? Não, a gente tem também um assento reservado ali para o senhor na classe executiva. Irmãos, o que é isso? Qual que é o nome disso? Isso é graça. Vou te dizer, isso é resposta de oração. Qual foi a oração que ele fez? Deus, eu quero conseguir aqui entrar no grupo 1. Quero conseguir pagar o grupo 1 para poder entrar e ter um espaço na minha mala. Mas o que Deus fez com ele? Qual foi a resposta da oração do Senhor? Deu uma classe executiva para ele. Foi só um espaço para a mala, não. Deu uma classe executiva para ele. Ele não foi. Ele ficou sem graça. Ele falou, olha, não, eu vou sentar aqui mesmo. Eu não paguei por isso. Aí era uma moça, então tá bom. E ele sentado. Você sabe, na classe econômica, você mal tem uma água ali para beber. E aí, de repente, ele na classe econômica e vem a comissária de bordo lá e com uma bandeja cheia de coisa para ele. Fala assim, olha, se o senhor não quis ir para lá, a gente veio até aqui, atrás do senhor. Imagina ele comendo aquele tanto de coisa e o povo do lado, o que é isso? Sabe, irmãos, entenda algo. Nem sempre o Senhor vai responder do jeito que você quer. Mas o Senhor, Ele sempre vai responder. E Ele vai responder aquilo que é melhor para a sua vida. Amém? Você crê nisso? Gostaria que vocês colocassem de pé nessa hora. Quero encerrar lendo com você 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Lara, pode subir aqui por gentileza? 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Diz assim: não vos sobreveio
tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Essa palavra tentação aqui é exatamente a mesma palavra provação no original. Não sei porque que eles colocaram tentação, mas é exatamente a mesma coisa. Então o que Paulo está dizendo aqui? Que Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam provados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação ou com a provação, Ele vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Sabe, eu quero encerrar deixando aqui para você essas duas promessas maravilhosas da palavra de Deus. Primeira promessa que a gente tem aqui é que o Senhor, Ele jamais vai permitir que você passe por uma provação que vai além da sua própria capacidade. Amém. Se você ainda tem força, luta, continua lutando. Mas se você fala, pastor, as minhas forças chegaram ao fim, eu não consigo lutar mais, eu não tenho mais forças para continuar, eu quero te dizer que então o tempo dessa provação passou na sua vida. Porque essa é uma promessa de Deus. Ele jamais vai permitir que você passe por algo que você não é capaz de suportar. Essa é a primeira promessa que Paulo ele deixa aqui para nós. Mas também tem uma segunda promessa. Ele diz que junto com a provação, o Senhor também vai prover para você o livramento. Eu sei que em muitos momentos da nossa vida nós passamos por circunstâncias que parece que nós estamos sozinhos. Não é que não tem pessoas ali do nosso lado. Sabe, tem pessoas que se importam com a gente, tem pessoas ali perto de nós. Só que, apesar de nós estarmos cercados por muitas pessoas, essas pessoas elas não podem fazer nada. Não tem como te ajudar. Não tem o que elas fazerem. Sabe, é nessa hora que nós precisamos fazer como o salmista, ele diz: eu vou olhar para os montes, eu vou olhar para cima, porque é de lá que vai vir o meu socorro. Eu quero contar só mais um testemunho aqui do pastor. Esses dias ele estava cheio dos testemunhos e eu fui edificado, eu creio que vai edificar a sua fé também. Quero encerrar contando esse testemunho. Os irmãos sabem, hoje nós somos acho que 11 prédios em Goiânia, 10 ou 11 prédios. E todos nós temos um nível de pressão, né? Cada localidade tem o seu desafio. E lá, como os prédios são maiores, né, são 5, 7 mil pessoas cada um desses prédios, o nível é um pouquinho maior. E ele contando que ele precisava de R$1 milhão para poder reformar um dos nossos prédios. E ele estava aflito por causa disso. Só que aí de repente ele recebe uma ligação de um irmão. E o irmão pergunta para ele: pastor, o senhor está bem? Ele falou: estou bem, meu irmão, por quê? Não, é porque eu tive um sonho com o senhor. E nesse sonho o senhor estava aflito. Eu estou ligando para saber se o senhor está precisando de alguma coisa. Aí ele compartilhou, falou: olha, a gente está para essa pressão aqui, a gente precisa para a gente poder dar continuidade aqui na reforma. Aí o irmão falou para ele, falou: pastor, eu estou depositando na conta da igreja agora R$1 milhão. Ninguém sonhando comigo aí não, irmãos? Talvez seja um sinal. Estou sonhando, o pastor está aflito. Brincadeiras à parte, irmãos, guarde isso no seu coração. Junto com a aprovação, o Senhor vai trazer para você o livramento. Talvez você está aí, sabe, se questionando: Senhor, quando é que isso vai passar? Talvez você está aí vivendo tempos difíceis. Fala: Senhor, eu já não tenho mais força para continuar. Guarda isso no seu coração. O Senhor, Ele jamais vai permitir que você passe por uma situação que vai além da sua capacidade. E sempre com a aprovação, Ele vai trazer o livramento. Talvez não do jeito que você espera, mas Ele vai trazer. E eu vou te falar, vai ser ainda muito melhor do que você imagina. Sabe, eu creio que é chegado o tempo do livramento do Senhor nas nossas vidas. Eu creio que é chegado o tempo do livramento do Senhor nas nossas vidas. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora. Não sei o que você tem passado, não sei o que você tem enfrentado, não sei qual tem sido a sua provação nesses dias. Mas sabe, o Senhor trouxe você aqui hoje para poder renovar o seu coração, para poder trazer um ânimo novo sobre a sua vida,
para poder colocar alegria no lugar da tristeza, para poder colocar no seu rosto um sorriso no lugar de lágrimas. A palavra de Deus, ela diz que o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã.